Olá, boa tarde, tudo bem? No clima de pandemia, mais uma vez falando em mudo, que é o que a gente faz mais no trabalho remoto, né? Obrigada a todos pela presença. Eu sou a Candice, eu gerencio a nossa equipe de Customer Success na Cloudflare, na América Latina. E eu vou ter o prazer de conversar com dois experts na área de segurança hoje. A gente está falando aqui com o Lucas Cioffi, que é especialista de Cloud Security do mercado Bitcoin. E estamos falando aqui também com o Victor Matuk, que é diretor do Red Team e Yellow Team no BTG Pactual. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, Tranquilo, mais ou Prontos, menos. prontos para conversar sobre o nosso longo tema de mitigação de ataques combinados de ransomware com negação de serviços distribuídos ou de DOS? sim, Mais uma vez. bora lá. Perfeito, então vamos lá. Como CSM, né, gerente de pós-vendas, o que eu faço muito é conversar com gente muito inteligente. Então, aqui estou fazendo meu trabalho mais uma vez. Esse tema, obviamente, é um tema muito relevante, inclusive, nesse momento mesmo, existem algumas diversas instituições financeiras que estão passando por ataques de DOS, então, muito relevante e atualmente crescendo, infelizmente também. Mas, então, vamos entrar logo no tema principal. No final, a gente vai guardar 5 minutos para perguntas, então, vocês podem pensar em algumas perguntas bem interessantes para colocar o Vitor e o Lucas para pensar bastante aqui. Eu acho que a primeira coisa que seria importante para o pessoal ouvir seria se vocês pudessem nos falar um pouco sobre como é que esses atacantes escolhem as vítimas, né? Se existem alvos específicos, quem são esses atacantes e qual o modus operandi deles? Se tem alguns passos típicos desse tipo de ataque. Tá bom. Você quer começar falando? Vamos começar pela parte de colher as vítimas. Tá bom. É. Posso começar então? Vamos lá. Ok. Gostaria de falar então que, bom, geralmente quem executa esses ataques são alguns grupos um pouco mais avançados, porque eles têm a capacidade não só de executar o ransomware no ambiente, mas como também alguns outros métodos de extorsão, né? Aqui a gente está falando de um ransomware combinado com método de extorsão de DDoS. Então são duas capacidades já um pouco avançadas. Geralmente a gente vê grupos com grandes motivações financeiras, eu diria. Então, querendo dinheiro mesmo. Alguns deles com relacionamentos políticos um pouco mais fortes, outros menos, mas geralmente dinheiro. E acho que um pouco mais raramente por motivações políticas estatais de guerra, como digamos assim. Você quer complementar? Verdade. E como foi dito em várias palestras aí já de ransomware que a gente teve no RoadSec, das poucas, a gente também sabe que se tornar um alvo pode ser questão de azar, né? Seu colaborador caiu no phishing e aí entraram, né, na sua rede e vão botar o ransomware lá. E também se você não faz o dever de casa, né? Não aplica patch, né? Então fica fácil, né, explorar a vulnerabilidade, fazer uma movimentação lateral na sua rede. Ou se você não tem um IAM bem definido, né? Então suas credenciais vão estar ali expostas, né? Não vai ter uma configuração bem definida, onde às vezes um cara que está lá na sua árvore de AD, ele tem um acesso de domínio de mim que você nem imagina, porque ele está num grupo, que está em outro grupo, que está em outro grupo, aquele grupo é a domínio de mim, sabe? Então, se você fizer o dever de casa, né, já dificulta. Se você fizer os treinamentos, né, dos colaboradores. Mas é questão, diria que é questão de sorte e exposição também. Às vezes você tá se expondo muito, né? A gente está no meio político agora, onde vai entrar eleição. Então, sei lá, uma determinada empresa a Globo, por exemplo, vive levando, né, o debate político lá para ficar ao vivo, né? Naquele momento lá, eu tenho certeza que os caras estão lá fazendo peripécias. Tentando fazer alguma malvadeza. Acho que na época da Copa teve bastante isso. Acho que nem tanto ransomware, mas bastante DDoS, eu lembro. Tava todo mundo sofrendo bastante por causa dessa exposição política. Então, aí o DDoS é uma partezinha. Aí a gente vai falar um pouco de dupla extorsão e tripla extorsão, né?
Se não Que aí paga quando por o bem, vai negócio pagar começa a por ficar mal. legal. Se não paga por bem, vai pagar por mal. Se não pagar por mal, vai pagar o triplo. É isso. E esse custo é bem mais alto depois que você está sofrendo o ataque, né? Então, investir em prevenção é extremamente importante. Uma coisa que você mencionou como a sua política de segurança só é tão forte quanto o elo mais fraco da corrente, né? Então, acho que uma coisa que seria interessante de aprender melhor, você mencionou, Vitor, o dever de casa, você tem que fazer o dever de casa. Acho que nesse dever de casa seria o que é que se pode fazer para se precaver como uma empresa, né? O que é que você recomendaria, o que vocês dois recomendariam em formas de prevenir a ser vítima desse tipo de ataque? Então, como numa visão de Red Team, né? Se eu sou a pessoa que está tentando aplicar ransomware em uma empresa, eu vou precisar entrar na rede dela de alguma maneira. Então, fazendo uma boa verificação externa do seu ambiente, fazendo muitos treinamentos de phishing com os colaboradores, premiando a galera que manda bem. Tem que não sei qual é o termo certo, mas não é prejudicar quem cai no phishing, sabe? Mas Sim. tem que fazer um trabalho forte com o pessoal, eles têm que ver que é um negócio sério. Às vezes você tem que fazer um awareness levando pro lado pessoal, né? Por exemplo, gente, vocês têm que proteger a empresa. Tem gente que nem liga, né? Mas você fala assim, então, mas sua mãe é cliente da gente, às vezes, sabe? Então, cara, vai querer que sua mãe perca dinheiro? Ou você é cliente de outra empresa. Você vai querer, tipo, sofrer um vazamento naquela outra empresa? Então você se põe no lugar dos outros, sabe? Então é um tipo de coisa que já ajuda também. Aí, em questão de Red Team ainda. Se eu roubo uma credencial de alguém, né? Vamos lá, no meio de phishing, o mais fácil que tem. Rouba a credencial, entro lá vou tentar entrar na empresa. Você vai na VPN, não consegue, porque tem MFA. Você vai nas páginas web, não tem muita exposição. Toda a exposição da empresa é controlada. Então você vai tentar lugares que a própria empresa já sabe que você vai tentar, né? Tudo com MFA por que você vai usar login e senha? Vai ter que escalar um pouco mais seu privilégio. Então por isso que a gente falou, por isso que você ter falado de que grupos avançados são esses caras de ransomware, mas também depende muito, né? Às vezes a gente tem lá uma empresa que é facinho. Aí você pega, geralmente são os que estão treinando, né, para entrar na Lockbit, por exemplo. Esses grupos de ransomware, eles costumam ser bem oportunistas. Eles atiram para qualquer lado e o que der, eles tentam lucrar. E aí o Matuque falou bastante aqui sobre os controles gerais. E assim, cara, é verdade, você tem que fazer o arroz com feijão muito bem feito, tá? Se eu pudesse deixar uma coisa clara, é isso, sabe? Façam arroz e feijão muito bem feitos. A própria Microsoft tem uma estatística de que o arroz com feijão bem feito defende 98% do seu ambiente. Sim. Porque o cara vai entrar com o phishing, que não tem o two-factor, então ele consegue entrar direto. É com você que não olhou o seu IAM direito. A sua cloud ali desconfigurada, que permite que uma seus buckets conta abertos, chegue na outra, né? Seus scripts expostos em pasta pública. Aí é desastre. A gente sabe que é difícil pra caramba tomar conta. É difícil. Tomar conta. É um monte de criança pra gente tomar conta. Literalmente, tá na posição que a gente tá, é literalmente olhar pra um monte de criança, assim, a gente vê um monte fazendo merda e você só tem 10 pessoas pra tomar conta. Eu gosto de falar que segurança é o apanhador no campo de centeio. Tá lá as criancinhas querendo se jogar do precipício e você lá tentando segurar. Exatamente. Gostei da analogia. Ponto, vocês mencionaram fazer o arroz com feijão bem feito, né? Eu acho que o 2FA, o MFA que você mencionou é um ponto importante. O que mais que você colocaria dentro do arroz com feijão, como você mencionou? Uma revisão de IAM muito bem feita. Um analista de IAM é muito mais barato que 3 especialistas de Incident Response e um backup completo. Então, vale a pena. Cara, proteção básica de endpoint. Você não precisa estar com o XDR Master Plus instalado, mas, cara, bota um anti-malware, pelo menos, sabe? Bota um proxyzinho, pelo menos. Limita a rede, né? Pô, cara, imagina que, tá bom, consegui a credencial, consegui avançar o meu ataque para conseguir o MFA do colaborador,
Entrei na VPN. Tá bom, na VPN eu não tenho acesso, eu tenho acesso ao que aquele colaborador tem. Então, né? Se você for botar um ransomware ali, você vai botar um ransomware ali talvez naquela área daquele colaborador, sabe? Se você tem uma... Mas assim, vou falar mais uma vez, é muito fácil falar. Fazer esse trabalho é muito difícil. É complicado. Tem muita coisa envolvida, tem outras áreas que não tem interesse. Mas Então, se simples não é pudesse tão fazer- simples assim. então, na prática é muito simples, na teoria é bem complexo. Não, com certeza, a parte de segurança é bastante complexa. É, a parte que você mencionou sobre fazer o backup, alguma dica específica sobre esse ponto? Eu sei que fazer o backup só não é suficiente, né? Tem que ser bem feito, tem que ser testar. atualizado e... Perfeito. A parte de backup também é uma coisa que algumas empresas sim levam muito a sério, mas não testam, né? Então, mais uma vez, é fácil falar. Não vai ser fácil você testar, vamos derrubar o ambiente todo aqui e levantar um backup, sabe? Não é fácil, não é todo mundo que quer dar a cara a tapa numa coisa dessa, sabe? Quando acontece acidente, todo mundo que sai correndo, ninguém quer ficar ali, sabe, pra fazer. Então, mas de qualquer forma, ter o backup é muito importante, testar o backup é muito importante. Às vezes você tem backup na teoria, você vai testar, você testa ele na teoria, mas aí vai na prática, um serviço já não se conversa com o outro, o backup tá antigo, ou o backup incremental tá diferente do diferencial, e aí um não casa com o outro. Às vezes falha, aí vai fazer, ok, eu tenho política de backup, mas aí o backup falhou, ninguém viu que falhou, aí perdeu também, sabe? Então... é complexo. Não é tão simples, é um tema muito complexo. A notícia boa é que agora que as empresas estão indo mais para cloud, na cloud é mais fácil. Você consegue automatizar com mais facilidade, você consegue testar com mais facilidade, você consegue deixar tudo automatizado. Você não precisa ter alguém carregando fita, levando fita, armazenando fita em depósito, nada disso. Você pode fazer tudo na cloud. Só toma cuidado, tá? Porque assuma que quando você for invadido, eles vão levar sua cloud inteira. Não deixe tudo numa conta só. Você usa GCP, deixa seu backup na AWS guardado as 7 chaves. Já teve empresa que faliu de verdade porque perdeu a cloud. E aí o backup estava na própria cloud, não tem o que fazer. Vou dar um exemplo prático, tá? Que eu vejo muita gente engasgando. No GCP, o backup do banco de dados SQL, que praticamente todas as empresas fazem, ele fica armazenado, digamos, atrelado ao próprio banco. Se alguém vai lá e deleta o banco em si, também perde backup. Ele não faz essa duplicação automática de colocar em outro lugar mais seguro. Isso é só um detalhe, sabe? É uma coisa que é um entre milhares de detalhes, mas é uma coisa que você precisa ver com calma. Cara, se eu for atacado, o que eles vão fazer? O que eles podem fazer? Como que eu me previno disso? Essa parte de prevenção, obviamente, é extremamente importante, mas nem sempre é possível, nem sempre é possível e nem sempre é o suficiente para evitar ser impactado por um ataque desse tipo. Então, quando uma empresa já está sendo atacada, o que é que vocês recomendariam? Só para complementar a última parte, fazer a prevenção, muito importante, certo? Tem que fazer também a verificação da prevenção. Tem que ter tipo o status de monitoramento daquilo, sabe? Então, fiz aqui, botei um determinado controle na minha empresa, botei lá. Tem gente que esquece, deixa lá e nunca mais vai ver, né? Então também tem que ter um monitoramentozinho, status de serviços, status de backup, tá? Vamos para a próxima. Sobre a resposta, né? Cara, se você tem uma equipe de Instant Response dentro da sua empresa, tranca eles numa sala. Qualquer diretor que chegar perto, você chuta ele pra fora, você fala, você não vai encher o saco dele, você vai deixar eles trabalharem. Espero que não tenha nenhum diretor escutando aqui. Não, diretor de segurança não, diretor executivo. Tá. Você fala, não incomoda os caras, deixa eles trabalharem e você deixa eles trabalharem. Se você não tem, procure ajuda de fora. Não tente fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque resposta a incidentes, investigações forenses, elas são muito complexas. Requer rapidez. Sim, requer rapidez. Requer experiência passada. Experiência. Se você fizer coisa errada, você vai perder muita evidência. Você vai jogar evidência no lixo. Isso não é legal para você. Você pode piorar muito a sua situação. Sem evidência, sem reembolso do seguro. No logs, no crimes. E aí, também, o seguro ele vai pedir evidência para você. Vai.
Então tem que envolver logo no início. E é bom que você consiga o reembolso do seguro, porque dificilmente você vai conseguir outro depois. Que mais? Cara... A sala de War Room, né? Muito importante, como você está falando. Se puder, de preferência, move todo mundo fisicamente para estar todo mundo no mesmo local, né? Trabalho remoto é muito legal, mas, cara, na hora do vamos ver, um tapinha nas costas resolve muito mais, né? Do que você tentar ligar pro cara e o cara não atender porque tá fazendo almoço, às vezes, sabe? Você tá no meio de um incidente, tem que estar lá. Então, reúne todo mundo numa sala física. Isso é muito importante também. Outra coisa que vale mencionar, cara, assuma que se você foi ownado por um ransomware, os caras também vão derrubar seus canais de comunicação. Não assuma que seu Slack, que seu Teams, que seu Gmail vão estar de pé. É possível que eles caiam. Então, antes da crise acontecer, tenha um plano bonitinho de comunicação. Pega quem que vai ser acionado, pega telefone pessoal, e-mail pessoal, porque se der algum chabu, você ainda tem como falar com as pessoas. As pessoas têm que saber que elas vão ser acionadas. Sim, não adianta você ter saber o que elas vão fazer. Que não adianta você ter lá a equipe, tem aqui o meu SOC, mas o SOC nem sabe às vezes que ele é 24/7, pô. É verdade. Então eles têm que saber que eles vão ser acionados. Tenha um plano de comunicação de crise para os seus clientes. Não tente fazer isso sozinho, chame a galera de marketing, senão você vai fazer coisa feia. Mas tenha um plano de comunicação com seus clientes pronto. E, cara, por favor, acione o jurídico, tá? Se você não acionar o jurídico, você vai ter problemas muito grandes. E essa sala de War Room é basicamente essa galera. Você vai pegar um de cada ali, importante, e vai botar todo mundo na mesma sala. Às vezes nem sabe o que fazer, mas quando tá todo mundo ali, um já vai instruindo o outro, né? E sempre boa experiência passada. Deu 5 minutos, vocês querem seguir para as perguntas ou querem falar mais alguma coisa? Acho que seria bom a gente abrir para as perguntas que o pessoal tenha. Alguém tem? Ok. Acabou que nem deu tempo de falar do ataque triplo, extorsão tripla. Desculpa. Foi mal. Achei que era... Então ainda dá tempo de falar da tripla extorsão. Ok, desculpa, tá. A gente tem mais 5 minutos, desculpa. O moço ali vai ter que esperar mais um pouquinho. Anota a pergunta. Vai pensando numa mais difícil ainda. Acho que a gente pode falar dos módulos mais recentes de ransomware, né? Que é Sim, com certeza. do nível de profissionalismo que os caras estão tendo, né? De métodos de contratação, né? Tá uma coisa assim muito profissional, sabe? Dá pra chamar de RH do crime. Já é um termo usado, né? Já faz alguns anos, mas tá cada vez mais profissional, né? Tem todo o método de manter todo mundo anônimo, método de indicação, método de comissão, o RAS, né? O Ransomware as a Service também, cada vez evoluindo mais. Agora com o método de tripla extorsão, né? Como eu falei, se não pagar por bem, vai pagar por mal. Se não pagar por mal, vai pagar o triplo. E os caras ainda gostam de deixar mensagem. São ataques curtos de DOS, geralmente em camada 7, usando Flow no HTTPS. E eles costumam deixar atacar todos os seus sites ao mesmo tempo, deixando uma mensagem nos seus logs. Então, por exemplo, teve o caso da Intrust, que os caras falaram, remova o Intrust do seu ambiente. Botaram lá, site principal / remove Intrust. Eles deixaram a mensagem clara. Se não removesse, eles iam piorar o ataque ou ia realmente deixar indisponível por muito mais do que 5 minutos. Se não pagar também, eles vão aumentando o valor. Então, assim, tá uma coisa muito abusada, né? Então, já vi vi duas palestras, na verdade, ali sobre direito, né? Direito e ransomware. Então, tem leis para sair, mas até isso sair, a gente não tá protegido não, né? Tá complicado. A Reevil usava extorsão tripla, e aliás, acho que a gente acabou não tocando no assunto, mas o que é essa extorsão tripla? Não só os seus dados são criptografados, essa é a primeira camada de extorsão, mas eles também ameaçam o vazamento dos seus dados, a não ser que você pague, então essa seria a segunda camada. E a terceira camada, só para enterrar o defunto, a gente ainda vai derrubar seu sistema com DDoS enquanto você não pagar. Isso, então... e a segunda parte é a mais cara. Quando eles falam que você quer que seus dados sejam expostos, além de estar criptografado, você ainda quer que a gente exponha você, que você vai pagar multa pelo LGPD?
Tipo, GDPR, Sim. né? E se você demorar para pagar, você vai pro Twitter em minutos. A galera já posta, olha, o grupo tal disse que vai vazar os dados da empresa tal. E aí, pô, mesmo que eles não vazem, você já tá queimado, né? Então é uma situação muito complicada, sabe? Eu nunca passei por isso. Também não, graças a Deus. Já acompanhei, né, gente que passou por isso, assim, é muito estressante para o profissional de segurança estar passando por isso, né? Só de falar já tô Cara, puto aqui. acho que a gente não pode citar nomes, mas teve um diretor de uma grande empresa de varejo que eles tomaram um ataque de ransomware ano passado. E era diretor mesmo, CEO, sabe? E aí fizeram uma entrevista com ele no final do ano, tipo, cara, qual que foi a sua maior dor esse ano? Ele falou, ransomware. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Foi um inferno. Isso é realmente complicadíssimo. Sim. Então, assim, é difícil se proteger, mas não é impossível, sabe? Você pode minimizar muitos riscos fazendo isso, sabe? Um exercício. Minha credencial vazou. Se vazou, o que ele vai atingir? Ok, vai atingir essa parte. Vai atingir minha rede toda, sei lá, porque por um determinado porém. Então, vamos começar com isso. Aí tá bom, com risco controlado. Agora tem um monte de variações de ransomware. Vamos testar elas? Vamos. Putz, a ferramenta que a gente contratou aqui de antivírus não tá dando essa conta não. Então vamos fazer um POC com outra. E assim vai, sabe? Você vai procurando sempre parceiros que vão estar ali te auxiliando também. É sempre bom a gente estar trabalhando junto, né? Igual o crime, afinal. Tem uma coisa que acho que vale mencionar. De todos os controles que a gente falou, a grande maioria são questões organizacionais, estruturais e culturais. Você consegue consertar com um budget pequeno, mas não necessariamente com um trabalho pequeno. Às vezes pode ser muito difícil, tá? Então, IAM é uma coisa que você faz com muita dificuldade, mas você não precisa de uma ferramenta assim específica para isso. Agora, DDoS não. DDoS você não segura só com cultura. Você precisa de uma ferramenta que realmente segure a barragem, o volume que eles vão mandar para sua infra. A notícia boa é, cara, você está numa infra física, tem appliance físico. Você está na infra cloud, tem serviço cloud. Principalmente na cloud não é difícil instalar. Tem coisa que é só aponta para o DNS. Pronto, você já está razoavelmente bem protegido. E a gente está falando desse DDoS. Uma coisa legal é que geralmente esses ataques não são muito... eles podem ser volumosos, mas eles não chegam a ser avançados, no sentido de que eles exploram uma falha na sua aplicação. Até o momento eu não vi um ataque assim, tipo, olha, eu vou explorar Camada uma 7? API. Então, eu ia falar disso. Na camada 7, o que eles fazem agora é pegar... Vamos supor, a sua aplicação tem uma área de pesquisa, né? Aí você não limita essa pesquisa. Aí se o cara digitar A, vai procurar A no seu banco de dados inteiro. Então, se A está demorando 4 segundos, manda 1000 requisições de A. Exatamente. Pronto, já acabou a aplicação. Então, se tiver mal desenvolvido, eles vão abusar ali. Ótimos pontos. Obrigada, Vitor e Lucas. Eu sei que a gente só tem mais uns minutinhos. Dá tempo de responder a pergunta? Boa tarde, pessoal. Parabéns. Ótima conversa. Anotei bastante coisa aqui. E até puxando esse gancho aí da questão do DDoS, eu queria ver com vocês. O Lucas ele até comentou agora no final que é bom ter uma ferramenta um pouquinho mais parruda ali. A gente trabalha bastante no WAF, só que aí tu bota bloqueio de rate limit ou geolocalização, e aí os caras usam IP rotate, usa várias subnets. Cara, como que a gente consegue parar utilizando, vamos dizer assim, o arroz com feijão, sem utilizar uma ferramenta mais parruda, tipo a Kamaia ou coisa da vida? Eu ia falar... Não, eu só ia falar uma coisa. Não é barato se proteger. Não adianta tentar fazer DDoS com é complicado source, mesmo. Não adianta Open source para DDoS eu não conheço, cara. Ferramenta barata não vai segurar, não tem jeito. Olha, eu sou suspeito de falar, porque a Candice que tá aqui é da Cloudflare, mas eu não tenho experiência com outras ferramentas, eu tenho experiência com a Cloudflare, tá? Então eu vou falar, mas Legal. não é puxando sardinha, pelo amor de Deus. Cara, os ataques que eu vi de DDoS, sim, geralmente a galera fica trocando de IP, e nesses casos o que a gente conseguia fazer é, ver o que eles estão mandando. Geralmente eles faziam uma coisa assim,
mandava 30 requests para uma página só e mudava de IP. Então a gente conseguia falar, beleza, se passar de 15 requests a gente bloqueava o IP. Então já conseguia quebrar ele, sabe? É bem na mão, era difícil, tá? O behavior, né? Era difícil, a gente tinha que ficar de olho, tipo, putz, agora os caras estão batendo na página de login. Tá, quantos requests eles estão mandando lá? 10 por segundo antes de trocar de IP? Pô, ninguém vai bater no login 10 vezes. Então a gente botava lá, ó, você vai bater 2 vezes por segundo e depois você vai tomar bloco por 1 hora. Afetava cliente? Afetava, mas era 1%. Sim, você acaba tendo impacto, mas você consegue mitigar a maior parte, tá? É por isso que foi a pergunta. Uma das coisas que a gente fez foi implementar um rate limit assim automatizado, mas a galera tá fazendo com 2 requests por IP. E imagino que gastem uma grana, mas Nossa, cara. estão fazendo, então é por isso a pergunta. Mas bom saber da Cloudflare. Eu sou do Red Team, tá? Então, quanto mais dificultar, mais paciência a gente vai ter. Basicamente é isso. Valeu, gente. Obrigado. Mas é isso aí. Tipo, igual o antivírus. Antigamente, o antivírus era suficiente para vírus. Hoje em dia, aí foram implementando XDR, EDR, e foi mantendo um monte de letrinha para meter inteligência, né? Então, a sua proteção, ela também vai ter que ser inteligente. Tá? Show de bola. Geralmente tem outras características que você também consegue ver, tá? Tipo, é um pouco mais raro, mas às vezes o cara tá usando algum user agent específico, algum grupo de user agent. Eles nem sabem trocar às vezes, eles estão usando a ferramenta que envia o user agent específico, você Aquelas bloqueia, de Go, né? acabou, o cara fica lá meia hora tentando entender o que aconteceu. Uhum. Não, show de bola. Obrigado. Valeu pela resposta aí. Eu acho que acabou o tempo. Sim. 2 minutos e 25 no telão, não sei como é que tá aí. Acabou? 2 minutos? 2 Mais uma minutos. pergunta? Tem uma pergunta lá. Fala pessoal, Gabriel, tudo bem? Parabéns pela palestra. É simples a minha pergunta. Vocês falaram de ataque de ransomware dentro da empresa. Uma vez que entrou, criptografou todos os meus dados, vocês recomendam pagar o resgate? Tipo dessas informações? E se pagar, eu consigo rastrear depois essas informações, sendo que eu sei que vai pela Dark Web, Bitcoin, etc? Vamos começar pela segunda pergunta, que acho que é mais fácil. Rastrear não consegue, já era. Você paga o cara, mas é na base da confiança. Você não sabe o que ele vai fazer com seus dados. Ele pode te falar que deletou, mas não tem garantia nenhuma. Agora, a primeira questão, se você deve Cada caso é um caso. Oi? Cada caso é um caso para essa pergunta, tá? Tem empresa que vai pagar. Porque foi decidido que não pode, que eles iam perder muito mais se não pagassem naquele determinado tempo. Então isso daí tem que ser estudado de empresa para empresa, tá? A gente pode conversar melhor não dá para falar aqui, em assim. canais fechados. Mas a recomendação é sempre não pagar. Se puder não pagar, não paga. Seguinte, se você É paga... meio óbvio, né? Não, assim, cara, se você paga, você tá financiando os caras. Você tá financiando o trabalho deles, você tá financiando o terrorismo. Tem um paper muito bom sobre isso, de como pagar e ainda ter justiça, só que aí é um tema que envolve o governo, que era o primeiro tema que a gente ia falar, que eu falei que poderia ser muito polêmico pra cá. Mas também Polêmicas às vezes são necessárias, tá? Tem casos que vocês não pagar, cara, a empresa fecha. Todo mundo perde emprego, tem que colocar na balança. Eu acho que nós usamos todo o nosso tempo, então obrigado pelas perguntas, obrigado pelo tempo e tenha um bom resto de conferência para vocês. Obrigadão, obrigado Lucas e Vitor. Pessoal. Valeu, pessoal.